Durante anos as selvas e florestas em todo o mundo confundiram a humanidade e deixaram-a aterrorizada. Afinal é o lar de criaturas desconhecidas para nós. E você nunca saberá o que está escondido dentro das densas selvas da floresta. Abrigam muita diversidade e também escondem muitos segredos. Apesar do perigo que representa, nós continuamos a explorar as partes desconhecidas das selvas em todo o mundo. E a cada ano continuamos a tropeçar em maravilhosas descobertas. De um esconderijo alemão a uma misteriosa rede maia, aqui estão os 15 coisas mais misteriosas encontradas no selva. Esse vídeo vai fazer você nunca mais entrar em uma selva sozinho após ver todas as coisas terríveis que se escondem. Antes de começarmos, garanta já o seu fone de ouvido Philips sem fio, com preço promocional direto da Amazon. Fone de ouvido sem fio com energia para 18 horas, com resistência a chuvas, cancelamento de ruído e Bluetooth 5.1. Compre pelo nosso link no comentário fixado, assim você garante seu produto direto da Amazon Brasil com desconto especial, e ainda contribui com o nosso canal. Número 15. Esconderijo alemão na selva. Em 1945, o ditador alemão Adolf Hitler e sua esposa Ava Braun escapou através de um túnel secreto. Para mascarar a fuga deles, 2 cadáveres foram deixados para trás. Enganou os aliados, fazendo-os acreditar que Hitler e sua esposa estavam mortos. O líder nazista, ou pelo menos é isso que muitos acreditavam que realmente aconteceu, embora Hitler foi declarado morto em 30 de abril de 1945. Muitos acreditam que o ditador fugiu para a Europa e foi para o sul em direção à Argentina, onde havia um bunker secreto preparado para ele. O país é conhecido por sua associação com o regime argentino, o regime de janeiro de 1933 a maio de 1945. Em 2015, arqueólogos argentinos anunciaram que encontraram um esconderijo construído durante a Segunda Guerra Mundial com o propósito de servir de abrigo temporário para todos os nazistas. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Buenos Aires explorou o esconderijo coberto pelas árvores na selva da Argentina, na província das Missões do Norte. Dentro, os pesquisadores do abrigo encontraram moedas alemãs cunhado durante a era nazista, pratos de porcelana e outros restos. Esta descoberta fez parecem os supostos rumores sobre a fuga do líder nazista, mas não existe uma prova concreta que o líder fugiu para ali. Tudo isso continua a ser nada além de uma alternativa. O esconderijo alemão é uma descoberta incrível, mas arqueólogos acreditam que nunca serviu ao seu propósito e que não chegou a ser usado por ninguém. Especialistas acreditam que os soldados não procuraram refúgio no abrigo, provavelmente porque não havia como ter feito essa volta no mundo e ter chegado na Argentina. Curta esse vídeo e se inscreva no canal antes de darmos continuidade. Seguindo em frente. Agora, número 14. Cidade Perdida. Arqueólogos em Honduras ficaram perplexos quando descobriram uma cidade perdida que nunca foi explorada. A equipe se aventurou profundamente nas florestas tropicais do país e encontrou vestígios do desconhecido. A Cidade Branca do Deus Macaco, ou simplesmente Cidade Branca, era uma cidade que foi localizada pela primeira vez em 2012. Depois que os arqueólogos usaram a ferramenta de detecção e alcance para explorar na selva. Foi somente em 2015 que os arqueólogos encontraram uma enorme área de ruínas recuperada pela natureza. Toda a cidade está totalmente intocada desde que foi abandonada há mais de 1000 anos. Nesse tempo ninguém chegou na cidade. Cidade consistia em praças, montes e terras. Arqueólogos também encontraram pirâmides, figuras de navios e outros artefatos que parecia semelhante ao pré-colombiano. Não havia nenhum sinal. Havia histórias de moradores perto da selva frequentemente falar de uma casa branca onde indígenas americanos fugiram para escapar dos espanhóis conquistadores. Era um paraíso e um porto seguro, mas foi impossível encontrar isso. Foi até um explorador chamado Theodore Moore. Ele afirmou que encontrou a cidade em 1940. Ele voltou de sua exploração com milhares de artefatos para provar que ele finalmente encontrou as ruínas há muito tempo perdidas. No entanto, ele se recusou a divulgar a localização exata da cidade.
para que ela não fosse saqueada ou pior destruída. Infelizmente, o explorador excêntrico tirou sua própria vida e a verdade de sua descoberta nunca foi revelada. Hoje os arqueólogos estão convencidos de que há uma grande chance de que as ruínas em Honduras poderia ter sido a cidade que Teodoro havia encontrado há muitas décadas. Esta cidade perdida é ainda envolta em mistério e ainda tem muito mais para descobrir. Qual era essa civilização que construiu as ruínas? Quais eram suas crenças? Pode levar algum tempo antes de encontrarmos respostas para essas perguntas. Número 13. Os túneis Kushi do Vietnã. A história da humanidade está repleta de guerra e derramamento de sangue. Embora esse local tenha sido achado muito depois, os restos da batalha permanecem até hoje. O Vietnã foi um dos muitos países da Ásia que sofreram de tempos tumultuados no passado. Hoje o país ainda tem uma rede imensa de túneis que se estendem por dezenas de milhares de quilômetros abaixo do Kushi, distrito a noroeste de Saigon. Durante a Guerra do Vietnã, esses túneis foram usados por tropas de guerrilha comunistas como armazenamento de abrigo temporário para suprimentos e um meio de transporte prevenindo armadilhas e ataques surpresa. Subterrânea, toda a rede de túneis cobre mais de 150 milhas aos arredores de Saigon até o Camboja. À fronteira, os túneis têm entradas estreitas e parece incrivelmente horrível. No auge da Guerra do Vietnã, estes túneis não foram destruídos e ajudaram muitos a escapar e foram bem úteis, por isso ainda estão intactos. Número 12. A oitava maravilha do mundo. O Jirya Sinhagiri ou Pedra do Leão é uma colossal antiga fortaleza rochosa localizada na província central do Sri Lanka. Esta imponente fortaleza apresenta uma enorme coluna de rocha com cerca de 590 pés alto para muitos. Este lugar é a oitava maravilha do mundo não só por causa de sua beleza, mas por causa de seu histórico e significado arqueológico. No coração de uma grande floresta, esse local tem sido o lar de pessoas desde os tempos pré-históricos. Arqueólogos encontraram abrigos rochosos nas proximidades no início do período Mesolítico, aproximadamente 5.000 anos atrás, no século III AC. Monges astecas budistas ocuparam assentamentos perto da área de pedra da fortaleza. Consiste em uma extensa rede de albufeiras e jardins, alguns dos quais se acredita estarem as escadas mais antigas do mundo. É também uma parte da fortaleza que conduz para o jardim, é considerado uma obra-prima arquitetônica. A cada passo foi esculpido em calcário e a entrada emerge da abertura esculpida à boca de uma besta. Texto antigo indica que o rei Kashyapa construiu essa magnífica floresta em 477 a.C. Permaneceu um assentamento para todos os tipos de pessoas por milhares de anos até recentemente. Lion Rock é um popular nome dado. É um destino turístico que encanta a qualquer um que olha pessoalmente. Como existem coisas incríveis escondidas em florestas em locais que nunca foram achados, não é mesmo? Número 11. Círculos mais antigos do mundo. Floresta amazônica. A selva amazônica ou Amazônia se estende desde noroeste do Brasil e se estende até Colômbia, Peru e outros países sul-americanos. E a maior floresta tropical em todo o planeta, é lar de mais de 3 milhões de espécies diferentes. Não há dúvida de que é um dos lugares mais importantes da Terra. Por sua biodiversidade, mas também pelo seu significado arqueológico. Em 2014, arqueólogos anunciaram que encontraram valas espalhadas pela floresta tropical que antecedem a própria Amazônia. Centenas dessas misteriosas terraplanagens foram escondidas por milhares de anos abaixo da floresta tropical. Hoje eles são conhecidos como os Anéis Amazônicos. Os geoglifos foram descobertos pela primeira vez depois de uma grande parte da floresta tropical ser derrubada na década de 1980. Como parte da colonização amazônica. Especialistas estimam que os geoglifos foram feitos entre 1.000 e 2.000 anos atrás, durante o período formativo amazônico. Mais ou menos na mesma época, outros assentamentos já foram achados aos arredores, mostrando uma civilização muito antiga. Os círculos raramente tinham algo dentro deles e parecia que os anéis misteriosos não eram antigos feitos por aldeias ou locais rituais, mas sim valas que foram cavadas por pessoas.
esporadicamente para usar em cerimônias. Porém, após os estudos foi comprovado sua idade extremamente velha. Os anéis da Amazônia foram decorados com cerâmica. Algumas pessoas pensam que os povos antigos, algumas pessoas acreditam que foram os povos antigos, descendentes de outra civilização que existiu há muito tempo atrás, que construíram esses geoglifos. Algumas pessoas acreditam que a Amazônia foi a capital do mundo e que o passado estaria sendo oculto de nós. Porém, uma coisa é fato: não deveria ter uma civilização na história oficial para construir esses geoglifos nessa época. Seus construtores ainda permanecem desconhecidos. Número 10. A antiga tribo na Amazônia. Em 1914, Percy Fawcett afirmou que ele tinha visto uma tribo de grandes homens peludos em regiões de selva da América do Sul. Eles eram capazes de usar arcos e flechas e parecia que iriam atacar a qualquer momento. A história de Fawcett é uma dos muitos supostos encontros humanos com gigantes e tribos desconhecidas. Estas eram supostamente criaturas que crescem até 3,6 metros de altura e se esconderam nas selvas da América do Sul. Foram descritos como bípedes poderosos que, apesar de não conhecer nenhuma linguagem humana, eram habilidosos em emboscada e ataque. O relato de Fawcett foi ainda mais envolto em mistério depois de seu desaparecimento inexplicável da área junto com seu filho mais velho. Parece que alguém não gostou dessa história e quis rapidamente acabar com ele e com a família dele. Seu diário foi mais tarde publicado por seu outro filho Brian Fawcett e se tornou uma das evidências criptozoologistas. Gostava de fazer referência ao falar sobre os outros relatos dos Maracachis. Frequentemente descrevia essas criaturas como incrivelmente agressivos. Eles supostamente atacaram humanos no local em diversas ocasiões. E seu conhecimento da selva fez com que eles desapareçam em segundos, sendo assim dificilmente capturados. Será mesmo que essas criaturas ainda existem em algum lugar da selva amazônica? Por isso o governo não permite a exploração completa? Seria esse o motivo? Deixe nos comentários sua opinião antes de seguirmos. Número 9. O homem que viveu na selva por 30 anos. Em dezembro de 1944, os últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Na época, soldados e pessoas não faziam ideia de que a sangrenta batalha que durou 6 anos terminaria em breve. Em uma época em que o tenente japonês Hironoda foi designado para Aruba, uma pequena ilha nas Filipinas, antes de deixar seu país, ele jurou fazer a sua parte e dedicou sua vida ao seu dever. Seus superiores sabiam que o nada iria cumprir sua parte como soldado e muito mais. Várias semanas após a sua chegada dos Estados Unidos nas Filipinas, as tropas japonesas foram forçadas a fugir pois estavam sob total pressão na selva. A maioria de seus camaradas morreu ou foram capturados pelos soldados norte-americanos, mas Anoda, junto com 3 colegas soldados, se esconderam na floresta. Os 4 soldados fizeram mais do que sobreviver na selva. Eles construíram plantações e bases na floresta para viverem suas vidas inteiras ali naquele local abandonado. Mal sabiam eles que seu país se renderia em outubro de 1945. Folhetos estavam espalhados por toda parte da região anunciando que a guerra terminou. Em 15 de agosto, todos os soldados receberam ordens de descer das montanhas, mas Anoda se recusou a acreditar na mensagem em sua mente. Os folhetos foram criados pelos aliados e continuaram escondidos. No final de 1945, vários folhetos foram uma vez novamente lançados pelo ar, cada um impresso com uma ordem de rendição do general Tomoyuki Yamashita do 14º Exército de Área. Anoda, junto com seus companheiros, leram o folheto, mas mais uma vez eles o rejeitaram como uma farsa criada pelos inimigos. Em março de 1950, cerca de 5 anos depois da fim da guerra, um dos soldados, Yuichi Kansu, decidiu entregar a forças as Filipinas em cartas de 1952 e as fotos foram retiradas dos céus para exortar os soldados a finalmente voltarem para casa e se renderem.
Mas os 3 soldados restantes ainda recusaram acreditar que fosse real. Os 3 soldados estavam determinados a manter a ilha até o exército imperial retornar. Um dos companheiros morreu após ser baleado por moradores locais em um vilarejo. Eles nunca tiveram um bom relacionamento entre si na selva. Onoda foi declarado morto pelos japoneses do governo em 1959. Mas na verdade ele e seus homens permaneceram na floresta das Filipinas ainda aguardando para realizar seus deveres como soldados. Até um dia fatídico em 20 de fevereiro de 1974, quando Norio Suzuki finalmente encontrou o tenente Onoda. Onoda se recusou a sair até o major Yoshimi Taniguchi. O oficial superior foi pessoalmente à ilha de Luban e emitiu ordens para Onoda em 9 de março de 1974. Onoda recebeu a ordem de que o comando imperial, o 14º Exército de Área tinha. Ele guardou todas as armas e aí sim decidiu ir embora de uma vez por todas da ilha após 30 anos escondido. Onoda foi dispensado de seu serviço militar deveres antes de voltar para o Japão. Onoda entregou seu rifle de espada, bem como 500 cartuchos de munição e granadas. Ele se tornou uma figura popular quando ele voltou para seu país. Ele morreu aos 91 anos, depois de viver uma vida relativamente tranquila sendo 30 anos em uma floresta escondido. Essa história daria com certeza um grande filme, não é mesmo? Número 8. O estranho pássaro Patu. Você já deve ter visto esse pássaro em memes e fotos engraçadas na internet, mas qual é a verdade por trás dessas aves? Algum momento a existência de Patu Bardes foi considerado uma farsa. Era bastante compreensível considerando sua aparência estranha, porém os pássaros são muito reais. Esses pássaros vivem na América Central do Sul, onde eles são conhecidos por sua ótima camuflagem e habilidades. Esses pássaros podem facilmente disfarçar e se misturar com as árvores fazendo-se parecer com uma árvore. Embora muitos chamem esses pássaros monstros aviários, patous são incrivelmente tímidos e criaturas solitárias. Mas eles vão te machucar mais só se mexer com eles, pois são tímidos. Eles preferem se esconder e evitar o perigo do que lutar. Mesmo assim, com essa aparência não deixam de serem totalmente assustadores. Comente abaixo se você achou a mesma coisa. Número 7. A cidade perdida de Maia. No coração de uma floresta exuberante no ao norte de Upatão, na Guatemala, El Mirador ou Belvedere, tão enorme área já foi um assentamento pré-colombiano. É considerada a cidade perdida de Maia. Em 1885, Cláudio Urrutia pesquisou a bacia do Mirador e descobriu a presença das ruínas, porém não foi investigar mais a fundo essa cidade. Até que o arqueólogo Ian Graham examinou a área, que foi totalmente estudada. 1962, Graham completou um mapa detalhado de as ruínas e em 1978 arqueólogos estavam conduzindo estudos cuidadosos em torno desse mapa. A área do Mirador é considerada uma das maiores joias maias já encontradas na história. As ruínas incluem Ledanta, a enorme pirâmide que mede cerca de 230 pés de altura. Todas as ruínas foram encobertas pela natureza. Mas as estradas permaneceram visíveis até hoje. Arqueólogos estimam que a cidade remonta a cerca de 1000 a 4000 a.C. Mas muito sobre a sua civilização permanece desconhecida. A enorme cidade já foi ocupada por cerca de 2.100.000 pessoas, mas toda a cidade foi abruptamente abandonada há cerca de 2000 anos por motivos totalmente desconhecidos. Hoje as ruínas estão ainda em estudo, mas a cidade está aberta para o público. Para visitar a jornada da cidade até as ruínas é bastante desafiador, mas se você quiser ver a incrível cultura maia, a viagem vale muito a pena. Número 6. Meteorito que contém provas de vida alienígena. Todos os anos caem cerca de 17.000 meteoritos para a Terra. Eu sei que é difícil de acreditar, mas isso inclui as partículas muito pequenas que passam pelo nosso planeta. Astrônomos da atmosfera estudam esse espaço diariamente e de vez em quando encontram algo interessante que deixa todos chocados. Uma nova substância, um metal alienígena intrigante, já foi descoberto.
Em 2012, um meteorito caiu uma selva no Sri Lanka e quando cientistas examinaram seu conteúdo supostamente encontraram provas de vida inteligente no espaço. Rock, um artigo de pesquisa dedicado a essas, descreveu a rocha, afirmou que ela continha fósseis altamente carbonáceos, estruturas biológicas ou, em suma, alienígenas. O jornal também continha fotos capturadas por um microscópio eletrônico que parecia apoiar o fato de que isso era verdade. Descoberta foi altamente divulgada em 2013. E ainda assim sua popularidade morreu imediatamente. Vários astrônomos rejeitaram a pesquisa como uma farsa e que foi impossível encontrar vida alienígena incorporada em meteoritos. Vários especialistas acreditam que o meteorito veio de um cometa que continha diatomáceas vivas ou fitoplâncton microscópico, mas desde a pesquisa foi rejeitada por renomados cientistas, não foi registrado em a Sociedade Meteorítica Internacional nem reconhecida pela comunidade científica. Será que esse meteorito tinha material biológico? Ou era apenas algum material desconhecido que as pessoas não souberam decifrar? Deixe nos comentários sua opinião. Número 5. Agora chegamos nos últimos 5. Se prepare para ficar surpreso, se até aqui você não ficou. Antigo avião Inca. O Inca é uma das civilizações mais renomadas da história. A civilização só durou cerca de um século, mas as contribuições que eles deixaram para trás são imensos. Os Incas eram conhecidos como uma grande civilização que tinha grandes crenças e uma ótima maneira de viver, eram totalmente civilizados. Infelizmente, a varíola na guerra encerrou abruptamente o reinado do outrora civilização poderosa. Mais de 490 anos depois dos últimos Incas, continuamos a nos maravilhar com os artefatos que eles deixaram para trás. Um grupo de arqueólogos encontraram essas pequenas estatuetas douradas nas selvas que os Incas habitaram na América do Sul. Diferente de vários artefatos, arqueólogos e teóricos da conspiração, preste muita atenção a esses dourados artefatos. Essas figuras, por uma razão, elas se pareciam aviões modernos. Agora você poderia dizer isso, outras estatuetas de pássaros criadas na antiguidade também pareceriam iguais. No entanto, estas figuras incas conhecidas como cholo são diferentes. Arqueólogos acreditam que essas figuras de avião datam de 1200 a 1500 anos atrás. Acredita-se que sejam acessórios para nariz e orelhas, mas o que é desconcertante para os arqueólogos é o fato de que eles assemelham-se aos aviões modernos. As proporções das asas e cauda de vários cholo cabem na de um avião moderno com precisão impressionante. Muitos pesquisadores ficaram intrigados com essas figuras que vários decidiram recriar versões maiores das pequenas estatuetas e o resultado foi incrível. Mais do que 10 dos modelos maiores foram capazes de voar. E não mostrou falhas aerodinâmicas. A civilização antiga sabe sobre aeronáutica. Como eles conseguiram criar essas pequenas figuras parecidas com aviões? O que os inspirou a projetar suas decorações para parecerem semelhante a aeronaves modernas? O mistério atrás do cholo permanece até hoje sem solução. De alguma forma que ela conseguiram ver o futuro, ao que parece. Número 4. Avião de combate. Após o bombardeio de Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram na guerra no auge da batalha. Vários aviões e navios foram implantados e entre eles estava o bombardeiro B-17, foi encarregado de destruir as forças japonesas. E durante seu voo, o avião sofreu vários impactos até que finalmente caiu em uma selva em Papua Nova Guiné. Todos acreditaram que o avião teria sido destruído pelo ataque japonês no ar, por causa dos danos que recebeu. Somente quando alguém encontrou o avião e examinou o que havia dentro do avião descobriam a verdade. Ironicamente, o avião sobreviveu a todos os danos sofridos pelas tropas japonesas, mas no auge da batalha o avião ficou sem combustível. 9 aviadores no avião sobreviveram, mas o local do acidente os colocou em uma posição perigosa. Durante semanas, soldados fizeram o seu melhor para sobreviver na floresta sem comida e sem água adequada. Todos utilizaram de paraquedas quando viram que o avião estava sem combustível.
Eles ficam sob o calor extremo do sol. Felizmente os soldados voltaram para a segurança, mas o avião deles permaneceu onde estava durante anos. Em 2006, o avião ainda estava lá, mas foi movido para um museu em Pearl Harbor em 10 de abril de 2013. Devido à localização do naufrágio, o avião é apelidado de Fantasma do Pântano e também devido a todo o tempo que ele ficou lá abandonado. Número 3. O excêntrico Jardim de Esculturas no México. Nas montanhas de Sierra Madre, cerca de 280 milhas ao norte da cidade do México, fica um jardim de esculturas excêntrico que parece fora do lugar entre a vegetação. O poeta Edward James tropeçou neste jardim feito pelo homem. Irá inicialmente fazer algumas pessoas pensarem que tropeçou em ruínas antigas até que percebi o toque moderno das esculturas. O jardim consiste em estranhas pontes, uma estrada chamada Sete Pedras dos Pecados capitais com representações de cobras, lírios gigantes e mãos saltando do chão. Deveria ser uma atração excêntrica. Em 2007, a Fundação Elítula comprou o local e continuou a conservar as esculturas e o jardim que o poeta tinha achado por coincidência. Número 2. O misterioso desaparecimento de Michael Rockefeller. Um dos mais misteriosos desaparecimentos na história é o de o explorador e aéreo Michael Rockefeller, o quinto filho do governador de Nova York e ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Um dos homens mais poderosos da história do mundo e das famílias que governam tudo. Rockefeller Michael viajou para o coração da tribo Asmat da Nova Guiné, Homeland, em 1961 e foi a última vez que ele foi visto. Asma era uma selva repleta de biodiversidade, tinha todos os recursos naturais que uma tribo precisaria para sobreviver. Michael visitou os Asmats em 1960 e o homem aprendeu rapidamente os costumes da tribo do povo Asma e na época viu diversos rituais dessas tribos, que incluíam a decapitação de seus inimigos e comendo sua carne, apesar da terrível possibilidade de que tribo se voltaria contra ele. Michael estava implacável naquele ano. Michael conseguiu sair da selva vivo. Um ano depois, o jovem partiu para Nova Guiné, uma vez novamente acompanhado por René, um antropólogo do governo. Acreditavam que o barco deles virou 12 milhas da costa. Michael supostamente se afogou e nunca chegou à terra. O governo declarou que a causa da morte de Michael foi esse naufrágio, mas outros acreditam no contrário. As pessoas pensam que os Asmats ou outras tribos na selva podem ter comido Michael. Até hoje não é conclusivo. Foram encontradas evidências. Embora muitas tribos agora são pacíficas e acolhedoras para forasteiros, ainda existem várias tribos vivendo em florestas tropicais e selvas em todo o mundo que se recusam a fazer contato com o mundo exterior. Essas tribos canibais ainda existem em alguns locais e não têm medo de capturar pessoas para isso. Abordar essas pessoas continua sendo um pouco difícil, já que são animais. Algumas organizações afirmam que seria melhor deixar essas tribos em paz, enquanto alguns insistem que seria melhor ajudá-los não inteiramente, mas apenas o suficiente para eles manterem hoje. Porém, é sempre arriscado ter contato com eles e isso gera muitos debates. Os sentinelas são uma das tribos incontactáveis conhecidas no mundo. Vivem na ilha Sentinela do Norte, que está atualmente sob a proteção do governo indiano. Número 1. Extensa rede Maia descoberta em Guatemala. Nova tecnologia provou ser útil na descoberta de novos sítios arqueológicos e maravilhas. Em 2018, arqueólogos conseguiram localizar mais de 60 mil ruínas maias escondidas em Guatemala. A megapolis cobre mais de 810 milhas quadradas de terra no norte. Se não fosse pelo laser, a nova tecnologia que foi desenvolvida, seria impossível mapear toda a área que agora está coberta por árvores. As escavações arqueológicas inovadoras e os estudos continuam até hoje e muitos acreditam que as ruínas contêm segredos. Realmente há muitas coisas estranhas nas selvas do mundo todo e aqui listamos apenas 15, poderíamos listar no mínimo 200 coisas incríveis. Se você assistiu por completo esse vídeo, coisa que rara no YouTube, comente abaixo para nós sabermos, vamos responder seu comentário. Não se esqueça de se inscrever e até uma próxima.